manhã tem 106 News. 106 News. Notícias com respeito e credibilidade. Informações na dose certa. É só aqui, na sua nova 106 FM. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. Agora 7 horas. Agora, a sua nova 106 FM. Vira notícia. Está entrando no ar. 106 News. 106 News. Os últimos acontecimentos. Tudo que viralizou e virou notícia. Você ouve aqui. 106 News. Polícia, esporte, política, lazer. Informação com respeito e credibilidade. No ar, 106 News. 106 News. Com João Flores Júnior. Olá, amigos e amigas aqui da 106 News, a frequência da notícia. Bom dia para você nesta terça-feira. Hoje é dia 14 de novembro de 2023. Depois de ouvir o modão do Éder Flores, estamos aqui ao vivo para te apresentar as informações mais importantes do Mato Grosso do Sul. Bom dia, Éder. Tudo bem com você? Bom dia, João. Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Vamos lá então aos destaques do programa de hoje. Prefeitos de Vicentina e Carapó armam barraco e conseguem suspender a partida de futebol da Somasul. Bandido que furtou o veículo troca tiro com a polícia e morre aqui na capital, no Caiobá. Ana Carolina destaca sobre a temperatura de Porto Murtinho. Pessoal, a situação lá tá complicada e olha, parece que não é assim uma coisa de outro mundo. Segundo lá uma fonte, um morador antigo diz que sempre foi quente lá em Porto Murtinho. Mas o que chama atenção agora é o baixo nível da água do Rio Paraguai. Governador descarta o uso de câmeras em fardas da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Magali Flores comenta sobre o novo prazo para combater a gripe aviária anunciada pelo Ministério da Agricultura. A Energisa explica que não houve aumento no preço da tarifa de energia elétrica e que o serviço vai ser mantido mesmo neste tempo de onda de calor. Jonas Ortiz comenta sobre as medidas que a empresa fez. Médica alerta sobre o uso da medicação, ou automedicação de um remédio de diabetes para emagrecer e o que isso pode representar na vida do cidadão. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes. Empresas poderão ser abertas em 10 minutos pelo balcão único MS Agiliza. O programa foi lançado ontem de manhã na sede do Sebrae, em Campo Grande, pelas autoridades Juscemes e o governador Eduardo Riedel. Pois é, pessoal, o 106 News, a frequência da notícia já começou. Agora, no Jornal 106 News, tempo e temperatura. Sem mudança no clima, a população e animais sofrem com a onda de calor que não dá trégua em Mato Grosso do Sul. Mas a boa notícia é que parece que um alívio vai vir na próxima quinta-feira. Vamos saber os detalhes da previsão. Teresina, Boa Vista, Cuiabá, Campo Grande são as capitais brasileiras que prometem bater os 40 graus de temperatura ao longo desta semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. Nesta segunda-feira, dia 13, a temperatura em Cuiabá passou dos 42 graus. Na sequência, as capitais mais quentes foram Campo Grande e Teresina, com máxima de 40 graus Celsius. De acordo com o Climatempo, a temperatura também pode bater os 40 graus na capital paulista na sexta-feira, dia 17, e no sábado, dia 18. Em Teresina, a temperatura se mantém ao longo de toda a semana, chegando aos 41 graus na quinta-feira, dia 16. Ainda na quinta-feira, os municípios que registraram as maiores temperaturas do país nos últimos dias vão continuar com os números altos ao longo da semana, conforme o IMET, chegando a 43 graus em Aragarças, Goiás, e 45 em Porto Murtinho e Coxim, ambas do Mato Grosso do Sul. Com exceção da região sul do país, as médias são altas em todo o Brasil, com máxima
máximas de 37 e 39 graus em diversas localidades como Manaus, Rio de Janeiro, Goiânia, Macapá e Rio Branco. As únicas capitais com máximas abaixo dos 30 graus para os próximos dias são Porto Alegre e Florianópolis. Os números altos são consequência da onda de calor que atinge principalmente as regiões centro-oeste e sudeste do país. Na última sexta-feira, dia 10, o IMET já havia emitido alerta vermelho com validade até quarta-feira, dia 15. Acesse nova106news.com. Você bem informado. Um super bom dia para você que está ligado aqui na 106 News, a frequência da notícia. Seja bem-vindo e olha só, você pode mandar para cá seu alô, seu bom dia, né? Sua sugestão de pauta, sua reclamação, sua crítica ou seu elogio. O nosso WhatsApp é 981311063. 981311063, pessoal. Um conhecido morador lá de Porto Murtinho relata que a temperatura sempre foi alta na cidade da fronteira, mas o que chama a atenção dele cada vez mais é a secura no Rio Paraguai. Diz que as pessoas foram se refrescar neste último fim de semana e muita gente ficou espantada lá com o nível da água do Rio Murtinho, ou melhor, do Rio Paraguai, no município de Porto Murtinho. Vale dizer que Murtinho agora é uma cidade conhecida em todo o Brasil porque é a que registra o maior índice de temperatura em todo o país. Porto Murtinho ferve e nível do Rio Paraguai é um dos mais baixos nos últimos anos. O relato é do radialista Ed Carlos, da emissora Alto Paraguai, morador da cidade fronteiriça há 24 anos. Ele conta que Porto Murtinho registra altas temperaturas há vários anos. Por isso a vestimenta é diferente e todas as salas de aula possuem ar-condicionado. Para amenizar o calorão, o tereré é companheiro para todas as horas. Você não usa roupa fechada, nem calçado fechado aqui constantemente. Você falou do tereré, as pessoas têm o hábito aqui de tomar o tereré desde manhã, de noite, após o almoço. O consumo do tereré aqui é muito comum. Ar-condicionado, por exemplo, antigamente, naquela época que eu cheguei aqui, em 99, 2000, até que você conseguia, mas nos tempos para cá, hoje, impossível você ficar sem o ar-condicionado. Ar-condicionado aqui era... Quem tinha um ar-condicionado era tratado assim como luxo, né? Hoje não, é necessidade mesmo. Tanto que dentro das escolas aqui, todas as escolas têm os aparelhos de ar-condicionado, porque sem esse instrumento aí, sem esse aparelho aí, não tem condições mais de você permanecer no local fechado. De acordo com os institutos de meteorologia, na cidade as temperaturas máximas ficam acima dos 42 graus, chegando a registrar 43, com sensação térmica ainda maior. Para quem mora lá, a onda de calor deste ano tem sido uma das piores dos últimos tempos, como conta Ed Carlos. Dos tempos para cá está muito violento, tanto na questão do calor quanto a questão do nível do rio. Eu nunca vi o Rio Paraguai nesses 20 anos tão baixo como ele está registrando nos últimos 2 anos, né? Por exemplo, hoje nós estamos com menos de 2 metros. Eu não tenho aqui a leitura correta que a Marinha encaminha para mim todos os dias, mas eu nunca vi o rio da forma que está aqui, partes do rio aparecendo já o fundo, né? Areia. Pessoas, ontem mesmo, por exemplo, domingo, muita gente foi para o rio se banhar no local onde era de navegação de embarcações de grande porte. As pessoas estão entrando lá, virou um praião. Então, eu nunca vi o rio nessa situação que está, e esse calor intenso, nessa época, ainda novembro, registrando essa temperatura que está aqui na fronteira. Morar em Porto Murtinho é se acostumar com o calor, porque a gente está recebendo pessoas de várias partes do país e fora também. E a gente percebe que tem gente que não está aguentando aqui. Estão indo buscar o atendimento, porque é um calor diferente dos locais onde essas pessoas estão vindo. Não, aqui a situação está caótica em relação ao calor. As pessoas que andam nas ruas, aqui eles usam boné. No Paraguai, aqui mesmo, em Carmelo Peralta, é comum você ver as pessoas com jaqueta jeans, com camisa de manga, para se proteger do sol, que é ardido e queima mesmo. Na segunda-feira, a régua de medição do Rio Paraguai estava 1,76 metros. O tenente Nascimento, do Corpo de Bombeiros da cidade de Porto Murtinho, repassa orientações à comunidade para lidar com as altas temperaturas. A orientação é evitar
atividades físicas intensas nesse horário do sol, no horário do almoço, evitar qualquer tipo de queimada em residência, de lixo, mesmo que for de insetos, evitar o uso do fogo nas residências, na vegetação das residências, porque como o vento está muito forte, está ventando muito e o calor está muito intenso, qualquer tipo de fogo que seja produzido em quintal pode se propagar muito rapidamente. Ingerir bastante água e principalmente as pessoas idosas se abrigar do sol. 2 incêndios de grandes proporções foram registrados na região nos últimos dias. Um na entrada na cidade, na rodovia, e outro em estrada vicinal. Mas a principal orientação é evitar o uso do fogo nos quintais, nas áreas rurais, e o fogo em vegetação. Às vezes o pessoal vai fazer uma coisa simples, tacar fogo em marimbondo, vai fazer o uso do fogo no seu quintal de alguma forma, não toma cuidado com o uso do fogo, e isso se propaga e gera um incêndio de vegetação de proporções maiores. Ouvimos o Tenente Nascimento do Corpo de Bombeiros Militar de Porto Murtinho. Ana Carolina de Souza, da Rádio EBMS. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. A frequência da notícia nesta terça-feira, dia 14 de novembro. Se a situação tá boa lá em Porto Murtinho, está calor, está aquecida a cidade, para o mercado da construção civil ainda melhor. Estamos recebendo aqui o José Abelha Neto, que é o presidente do Sindicato da Construção Civil. Bom dia, Zé Abelha, um prazer recebê-lo aqui na 106. Bom dia, João, bom dia, Éder, bom dia aos ouvintes da 106.3 aí. Ô José, procede essa informação que está tendo carência de pedreiro, servente no mercado da construção civil? Parece que algumas regiões como Ribas do Rio Pardo, Inocência e outras regiões aqui de Mato Grosso do Sul têm atraído aí essa atividade profissional aqui no estado? Sim, nos últimos 2 anos aí aumentou muito as obras, né, para o interior do estado, em Campo Grande também. A gente vê uma ascensão muito grande aí e está faltando mão de obra no estado mesmo, né? Para você ter uma ideia, em Ribas do Rio Pardo hoje, ali 90% de mão de obra vem de fora, de outros estados, né? E Campo Grande também dá um problema devido a esse fato, né? Inocência está começando, né? Dourados, Cidrolândia, tudo aí com obras um pouco grande, né? E que essa mão de obra qualificada nós estamos muito em falta aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E o que o sindicato pode fazer para tentar amenizar essa situação? Então, nós sabemos que hoje nós temos a Escola da Construção, né? Ali na Rachis Neder. Mas eu vejo que teria que ter muito mais incentivo do governo para que o trabalhador nesse setor pudesse se qualificar melhor, com mais oportunidades, né? Fazer com que as funções de pedreiro, de carpinteiro, armador tivesse um pouco mais de olhar pela própria juventude, né? Porque nós sabemos que hoje a construção civil é uma escola que passa de pai para filho, né? Você vai aprendendo, mas para a juventude acaba sendo um lugar de você não ficar sem trabalho. Por um tempo você permanecer empregado, né? E aí você fica 2, 3, 5 meses, né? E já vai procurar um outro lugar, porque eu ainda vejo assim muita falta de melhorias, né? Até na parte salarial, na parte de benefícios, né? Para que o trabalhador realmente continue trabalhando na construção civil. Hoje mesmo, por exemplo, carpinteiro está muito difícil de se encontrar, que é um ofício que era passado de pai para filho. E hoje a gente vê que isso não está acontecendo, e a cada dia que passa, mais difícil vai ficando. Então, você falou que precisaria de uma política mais voltada para valorizar essa atividade e fazer dela um nicho de sustentação econômica aqui para o Estado, até mesmo para quem trabalha nessa área. Você acabou de falar que os familiares de quem trabalha vê isso como um bico. Tipo, vou ficar 5, 6 meses, depois vou fazer aquilo que eu quero. Ou seja, não é o que eu sonhava. Então você acha que falta esse olhar aqui? Quantos são os trabalhadores da construção?
Então, aqui em Campo Grande, nós chegamos a ter 30 mil trabalhadores na ativa, né? E desses 30 mil, uns 20% trabalhadores que trabalham na informalidade, né? Aqueles que realmente fazem os bicos, né? Ou mesmo trabalham por conta, né? Nessas pequenas construções nos bairros, né? E realmente, a gente vai procurar o governo estadual, o governo municipal, para que a gente possa realmente ativar a construção civil, aquela escola que hoje está lá e não está sendo tão usada pelo trabalhador, porque muitas vezes eles cobram o curso, né? Aonde que um pedreiro, um servente, alguém vai fazer um curso que custa R$500, né? Se a pessoa está fora do mercado de trabalho, ou se ele está trabalhando, por exemplo, na construção mesmo. Hoje um salário de um pedreiro é R$2.000, o cara tem aluguel, tem as despesas normais de pagar, jamais vai pagar um curso aí para se qualificar melhor, né? Então eu acho que aquilo lá deveria ser um pouco mais pensado, já que ele é a escola da construção, né? E é feito aquilo lá com o dinheiro do trabalhador, porque é do sistema S, né? Então eu acho que deveria ter uma parceria muito maior para o trabalhador ser qualificado, até mesmo sem custo, né? Que eu vejo que hoje, para fazer isso, deveria ter um incentivo a mais, como pagar um vale transporte, uma refeição, alguma coisa para o cara ir lá fazer ser qualificado, e nós tivemos a mão de obra aqui no estado, para não precisar deslocar pessoas de outros estados para vir para cá. Porque você sabe, quando acontece isso, o nosso dinheiro sai daqui e vai ser usado em outro local, né? Não desmerecendo, né, a mão de obra de fora, né? Mas que aqui seja aproveitado o máximo, né? É verdade, com formação de novos profissionais. Então, se está em alta a atividade de pedreiro, servente e afins, valorizou-se, porque para você sair daqui para ir para Inocência ou Ribas, tem que compensar. Sim, com certeza. Inclusive, por exemplo, em Ribas do Rio Pardo não é feito pela convenção coletiva. Nós fizemos um acordo coletivo para a obra da Suzano, você entendeu? Específico para aquela obra. Então hoje os trabalhadores de lá têm salários diferenciados, benefícios, né? Passagens que tem que ser pago pela empresa, avião, o trabalhador que mora nas distâncias maiores, que no Nordeste, por exemplo, ele tem direito de ficar lá 6 dias, fora o sábado e domingo, né? A cada 3 meses ele pode lá visitar a família, tudo custeado pela empresa, o deslocamento é pago também, né? Então, assim, tem benefícios para ser pago no final de ano, tipo vale natalino, se você permanecer na obra, você vai ter um salário pago naquelas semanas do Natal, do Ano Novo. Então, assim, são atrativos para que realmente o trabalhador tenha essa vontade de ir trabalhar, né? Sabendo que ele vai ganhar um pouco mais e ter uma melhoria ali dentro do canteiro de obra. Então há uma diferença entre quem está lá na ponta, na Suzano, e daquele que está aqui na informalidade. Que a informalidade ainda leva o sujeito a não recolher os tributos nem para o INSS, né, Abília? Exatamente, eu te falo, sabe, João, muitos trabalhadores hoje preferem trabalhar sem registro e a gente vê muitos problemas acontecerem em um acidente de trabalho, numa doença, ele não tem onde recorrer, porque às vezes o trabalhador ganha um pouco mais, mas ele não faz a conta que um trabalhador registrado, ele ganha o 13º, as férias, né? Ele tem o seu fundo de garantia depositado, no frigir dos ovos acaba sendo mais ou menos equiparado, e você ainda tem essa garantia de aposentadoria e também se ter um acidente de trabalho ou até mesmo uma doença laboral, você pode recorrer ao INSS. Mas o trabalhador, no caso aqui o pedreiro, ele pode contribuir como autônomo. Sim. Para não ficar sem a possibilidade de aposentadoria. É aquilo que a gente também sempre fala para o trabalhador: se você vai trabalhar autônomo, então paga o seu INSS à parte, porque uma hora você pode precisar. Se você não quer pagar um valor alto, mas paga pelo menos aquele mínimo, né? Eu acho que não chega a R$100 mensal, né? Faz aí, porque você vai estar garantido também, né? Você não vai ter os seus direitos trabalhistas, mas pelo menos garantido aí em caso de aposentadoria e também se sofrer um acidente e doença laborais. É verdade. Ô, Abília, você acabou de comentar conosco aqui que o mercado está aquecido, então falta promover essas políticas públicas e atrair mais também o profissional, porque se ele não procurar o sindicato, não dá para fazer uma política fortalecida. Não dá. A gente diz o seguinte: o trabalhador, ele tem que vir participar do seu sindicato para fortalecer.
Eu falo sempre, o dia que o trabalhador da construção civil, ele colocar na cabeça dele da importância que ele tem para o mercado de trabalho, se ele podia hoje estar ganhando muito mais, né? Porque são essa política de estar com o sindicato, de fortalecer o coletivo, que faz com que o trabalhador ganhe melhor. Mas eu vejo hoje, assim, trabalhadores não querendo participar do sindicato, mas sempre quer um salário melhor. Nós falamos sempre, o sindicato não é a Abelha, não é o Pacheco, que é o secretário, não é o Marcão. O sindicato somos todos nós trabalhadores da construção civil, e numa chamada para que se venha ao sindicato conversar, discutir, que a gente faz isso uma vez por ano, muitos trabalhadores não vão, e aí depois reclamam, mas a gente faz a assembleia anual em janeiro, no último dia útil do mês, onde é chamado todos os trabalhadores para participar, para a gente discutir salário, discutir os benefícios, né? A melhor coisa para ele, mas muitos deixam de ir ao sindicato, e a gente vai em todas as obras panfletar, avisar, mas a pessoa acha que uma hora que ele vai ficar lá vai perder o tempo, mas é um ano que você vai jogar fora, né? Então, assim, o trabalhador tem que se filiar, tem que acreditar no sindicato, nós estamos lá para brigar por eles, né? Mas também precisa dessa contrapartida, né? Que é a filiação dele participar junto e dar a ideia que ele quer. Ô Abelha, você acha que o mercado vai piorar? Porque a tendência é com a abertura de novas empresas, novas indústrias aqui no estado. Se Ribas do Rio Pardo já teve esse boom, imagina começar lá em Inocência. Então, nós aqui em Cidrolândia já temos uma obra grande que vai começar agora, né? Que vai, não é tantos funcionários, mas passa de 500 trabalhadores, né? Mas já tem empresa que nos procurou para admissão desses trabalhadores, procurar esse trabalhador. Hoje mesmo, para quinta-feira agora, vai ter uma abertura de vaga para uns 60 funcionários para Cidrolândia, vai ter para Ribas do Rio Pardo também, né? A gente vai tentar buscar essas mãos de obra junto com essa empresa que vai estar buscando no mercado aí trabalhadores para essa finalidade. Hoje você não tem um banco de trabalhadores disponíveis. Eu não tenho um banco, né? Mas o trabalhador que quiser trabalhar pode procurar o sindicato, tá? Que a gente encaminha, né? A gente tem vagas em várias empresas aí, né? Que a gente sabe, no dia a dia a gente corre e consegue vaga para o trabalhador. Então quem quiser fazer uma reforminha em casa tá rodado. Quem quiser ampliar um cômodozinho vai ter que correr atrás. Ainda mais final de ano, né? Porque a gente deixa o final de ano fazer reforma, uma pintura e assim por diante, né? Uma calçada, sei lá, melhorar a casa, né? Então vai ter dificuldade, né? Para essa mão de obra, porque os profissionais mesmo, bons de trabalho, vão estar praticamente todos ocupados aí, tá? Por um lado é bom que valoriza, né, o mercado, o trabalhador, mas por um lado é ruim, porque é triste você ver que é o momento de valorizar essa atividade ao mesmo tempo que isso não acontece, né? A gente fala que é a lei da oferta e da procura, né? Então, agora, né, mão de obra escassa, né? E se você quer um trabalhador, você vai ter que pagar melhor, uma mão de obra boa, né? Então eu sempre digo para os empresários, olha, se você quer um bom trabalhador, valoriza ele, porque pode ter certeza que você vai ter um cara ali defendendo a sua empresa também, e ele vai trabalhar animado, né, sabendo que vai levar algo para melhor para a família dele. Sem falar no preço do material de construção, né? Tudo alto, né? Tudo alto, né? Hoje se você gasta 1.000 de material, você gasta 1.000 para construir. Então o negócio é verdade. É bem isso mesmo. Quem quiser mais detalhes, conhecer mais o Sindicato da Construção Civil, tem uma página, tem um telefone, como é que pode fazer o contato? Nós temos do sindicato, né? Sintracom CG, tá? Vai estar Sintracom CG, que você vai cair na nossa página. Lá tem todas a parte das convenções coletivas, tem os nossos dia a dia de trabalho, né? Nós temos tabela de preço para o construtor ir lá, o pedreiro que quer pegar um biquinho no final de semana, tem uma tabela de preço que a gente fornece para ele, né? Lá dá para você se associar também, tem as fichas lá, tudo mais, e é só nos procurar lá na Rua Maracaju 878, lá no centro, tá? E tem também a Fetricom também, Fetricom MS, que é uma página nossa também, tá? Nós temos o Instagram do sindicato também, tem o Facebook, tudo
Sintracom e a FETRICOM também. FETRICOM MS e Sintracom CG. Paga alguma coisa? O sindicato recolhe de quem associa, de quem filia? Quem é associado, ele recolhe 1,5 do salário base dele. Vamos supor, o cara ganha R$1.000, ele vai recolher R$15 para o sindicato, né? Esse valor. Aí também a gente tem os benefícios lá dentro do sindicato, né? Nós temos aí encaminhamento para médico, consultas, né? A parte de exames, né? A gente não paga a consulta, mas nós temos parceiros, né, que dão desconto a isso. Tem óticas, né? Habilitação, então tem uma série de vantagens. E outra coisa, nós temos o Ecoparque do trabalhador, que é associado, né? Ele, sendo associado, ele vai pagar R$35 uma vez só e vai usufruir daquilo por um ano sem pagar mais nada, sabe? Então, assim, a gente paga uma mensalidade lá para o trabalhador usufruir desse benefício que é o Ecoparque. E hoje, um calor desse, né? É interessante, final de ano aí chegando. Então, o trabalhador pode estar usufruindo aí desse parque aquático lá, que é muito bacana. Ok, falamos com José Abelha Neto, presidente do Sindicato da Construção Civil de Campo Grande, aqui do Mato Grosso do Sul. Zé Abelha, parabéns aí pela atuação à frente ao sindicato. Esperamos que o mercado melhore, né? Que tenha mais profissionais e que lá a escola da construção possa reativar e fomentar a formação de novos profissionais. Sim, eu agradeço aí o convite, né? E o sindicato está à disposição lá. Vou repetir aqui, é na rua Maracaju 78 no centro, né? Pode nos procurar lá, entra na página, tem os telefones lá, né? Do Sintracom CG. A gente está à disposição lá para atendê-los. Ok, muito obrigado. Boa sorte para você. Vamos agora às informações da polícia. Os prefeitos de Vicentina, Marquinhos Dedé e de Carapó, André Nese, promoveram um barraco no jogo da Copa Somaçu. A confusão levou a organização a suspender a partida, onde Carapó vencia por 1-0. O prefeito de Vicentina, Marquinhos do Dedé, afirma ter sido agredido por Nese, que teria jogado água nele e feito ameaças de que iria pegá-lo. Nese estava acompanhando o jogo dentro do gramado. Já o prefeito de Carapó, André Nese, alegou que estava acompanhando o diretor esportivo ao lado da esposa, quando Marquinhos do Dedé invadiu o campo, já exaltado, ofendendo todo mundo. Ele disse que Marquinhos estava bêbado. Segundo Nese, Marquinhos do Dedé tentou empurrá-lo e fez com que, ele se levantasse porque não teria sangue de barata. Na confusão, revela ter sido agredido com um chute por trás por um dos jogadores do Vicentina, o que fez com que a mulher dele caísse atingida lá no estádio onde aconteceu a partida. O jogo foi encerrado pela organização depois de 14 minutos de partida. Olha que situação, hein? Os prefeitos fazendo barraco, Éder. Que barbaridade. Pois é. Vamos agora às informações da polícia. Um assaltante é morto ao atirar na polícia aqui na capital. Vamos às últimas informações da segurança pública. Polícia. 4 pessoas que ainda não tiveram os nomes anunciados foram presas pelo tráfico de drogas domingo. Elas transportavam mais de 5 toneladas de drogas pela BR-163. A carreta Iveco de cor branca teria sido carregada na região de Ponta Porã e seria levada para o interior do estado de São Paulo, acompanhada por outras 3 carretas. Normalmente, o serviço de batedor de estrada é feito com veículos de passeios. Porém, conforme informações da polícia, essa pode ser uma nova modalidade para maquiar o crime. Equipe do Departamento de Operações de Fronteira, com apoio do canil da Polícia Militar, encontraram a droga em meio a uma carga de cavaco de madeira. A droga foi apreendida e levada para a sede da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira, a DEFRON. O entorpecente totalizou 5.300 quilos de droga, mas a polícia continua vistoriando os outros veículos. Os abordados não têm passagens pela polícia ligadas ao tráfico de drogas. O roubo de um veículo Hyundai HB20 na madrugada desta segunda-feira, dia 13, teve troca de tiros e morte do bandido conhecido como Nego Blue, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Policiais do Departamento de Choque receberam informação de que Nego Blue estava na região para roubar um veículo. O HB20 foi levado pelo bandido que espancou a vítima durante o assalto. Policiais militares encontraram a boca de fumo onde estava Nego Blue. Lá, os policiais de choque entraram no local e se depararam com o autor, que armado
Apontou o revólver para os militares que deram ordem para se entregar, mas Nego Blue não obedeceu, sendo atingido pelos disparos. Ele foi socorrido, mas morreu no hospital. No local, os policiais encontraram 2 armas, sendo um revólver calibre 32, que estava em posse do autor, e uma arma do tipo garrucha, que estava atrás da cama onde se encontrava o criminoso. A equipe do tático do 9º Batalhão da Polícia Militar conseguiu localizar o veículo roubado. Policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a roubos a bancos, assaltos e sequestros, garras, prenderam em flagrante domingo 2 jovens de 23 e 28 anos pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. As prisões foram no Jardim Noroeste, em Campo Grande. Uma equipe do Garras fazia deslocamento no bairro Noroeste quando visualizou uma motocicleta Yamaha Factor cor vermelha, sem placa de identificação, com um piloto e um passageiro. Diante da conduta suspeita, os policiais deram ordem de parada, momento em que o passageiro dispensou 2 porções de entorpecente. Foi feita a abordagem e durante a revista pessoal, um dos homens confessou que buscou a pasta base de cocaína para vender no bairro. A motocicleta usada pela dupla, além de estar sem a placa, não possuía registro nos bancos de dados disponíveis, indicando a possibilidade de sinais de adulteração, configurando o produto de crime. Um dos jovens possuía mandado de prisão e era evadido do sistema prisional, onde cumpria a pena também pelo delito do tráfico de drogas. Diante dos fatos, os 2 foram presos e a droga apreendida, e somou mais de 86 gramas de pasta base de cocaína. Alisson dos Santos Ronan, 23 anos, morador do bairro Harrison Figueiredo, foi autuado por homicídio simples depois de acidente que vitimou a namorada Stephanie Oliveira Silvério, moradora no Deoclésio Artuzzi, na noite de domingo, dia 12. O casal seguia em uma moto Honda Titan quando no quilômetro 253 da BR-163, por motivos que ainda serão apurados, Alisson perdeu o controle após bater no meio-fio. O acidente ocorreu logo após a Embrapa, sentido Carapó Dourados. Com a queda, Stephanie morreu no local. Já Adson sofreu um ferimento no braço. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, atendeu a ocorrência e notou sinais de embriaguez no condutor. Ele passou por teste de bafômetro, constatando 0,54 miligramas de álcool por litro de ar expelido. No auto da prisão, ele se reservou no direito de permanecer calado e continua detido em uma cela da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. E você pode mandar para cá seu WhatsApp. O nosso telefone é o 981311063 da 106 News, a frequência da notícia. Estamos ao vivo fazendo aqui, trazendo para você as informações mais importantes desta terça-feira, dia 14 de novembro de 2023, uma véspera de feriado nacional. Vamos então para os nossos apoiadores culturais e voltamos daqui a pouco. Daqui a pouco, a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 106. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Cesta Básica Marinho, a melhor cesta básica com o melhor preço e qualidade. Entregamos em toda Campo Grande e o melhor, aceitamos todos os cartões. Cesta Básica Marinho, temos planos especiais para aposentados e pensionistas. Se preferir, fazemos também na promissória. Cesta Básica Marinho, fone 99177-8860. Repetindo, 99177-8860. Cesta Básica Marinho. Bom dia com alegria. Nova 106 FM. Agroataque, Agropecuária e Pet Shop é a sua loja mais completa. Tem rações e medicamentos, tudo para camping e pesca. Agroataque é a sua escolha certa. Agroataque tem artigos para selaria, tudo em pequenos animais. Agroataque e Agropecuária tem muito mais. Agroataque, Agropecuária e Pet Shopping. Vai pescar? Temos artigos para pesca e
Nova Atalaia 106.3. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A mais ouvida da região. Nova Atalaia 106. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. Agora 7h35. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Nova 106 News, a frequência da notícia, nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023. Não faz parte do plano da segurança pública do Mato Grosso do Sul, por enquanto, a instalação de câmeras em fardas de policiais. O trabalho do agente é árduo para fiscalizar 2.000 quilômetros de faixa de fronteira. Essa visão é do governador Eduardo Riedel, que foi indagado ontem sobre o que ele acha, se ele vai adotar o uso de câmeras nas fardas das polícias, que acontece já em algumas regiões, parece que o Rio de Janeiro, não é, Éder? Já acontece lá essa medida de usar câmeras na fardas da polícia? Sim, no Rio de Janeiro e São Paulo já usam essas câmeras na farda já. Monitorar. Para monitorar, como é que você vê isso aí, Eder? Você é a favor? Você gosta? Sim. Acho que é viável? Tem dois pontos, um contra e um a favor. O a favor é que o policial, ele fica isento de qualquer atuação que ele faça que venha acabar com o falecimento de quem está fazendo a injusta agressão contra ele. E o contra é que às vezes ele retrai o servidor a atuar de forma enérgica quando necessária, com medo de uma retaliação aí de uma corregedoria, alguma coisa nesse sentido. Porque ele acaba vivendo no Big Brother, não é isso? Verdade. Vai vendo, se expõe, vai aí no intuito de defender, fazer o papel de agente dele, pode inibi-lo a tomar uma decisão que é necessária. Exatamente isso aí. Tá. Vamos saber o que disse o governador Eduardo Riedel numa solenidade ontem de manhã. Governador descarta uso de câmeras em fardas policiais em Mato Grosso do Sul. O governador Eduardo Riedel, do PSDB, afirmou que o uso de câmeras nas fardas policiais em Mato Grosso do Sul não é prioridade. A afirmação aconteceu durante a assinatura do termo de implantação do programa MS Agiliza Empresas, na manhã de segunda-feira, no Sebrae. Questionado sobre a aquisição dos equipamentos, Riedel enfatizou que a Polícia do Estado é uma das melhores do país e que precisa enfrentar uma realidade de quase 2.000 quilômetros de fronteira seca com o Paraguai e a Bolívia, uma condição que traz ao policial militar e às forças de segurança pública estadual uma demanda ainda maior. É uma polícia capacitada, treinada, que passou por um investimento muito grande, que continua em equipamento, em viatura, para proporcionar segurança pública e mais recentemente em inteligência. É esses três eixos de estruturação que fazem uma boa polícia. Gente competente, valorizada, inovação, inteligência e investimento. E é o que tem acontecido no Mato Grosso do Sul. Eduardo Riedel reforça que a Polícia Civil é uma das que mais resolve crimes no Brasil. A alta resolutividade dos casos gera resultados para a sociedade. O uso de câmeras nas fardas policiais não é prioridade, mas pode receber estudos em casos específicos. A câmera na farda é uma questão altamente complexa, né? Ela não é barata. Se você contrata o serviço, não é só comprar a câmera e pôr na farda, tem que ter toda uma estrutura de análise, de monitoramento, de acompanhamento. Pode ser que em algumas especializadas, algumas situações específicas, você possa ter. Hoje eu acho inviável colocar em toda a força policial câmera na farda. Não é algo que eu investiria. Eu acho que nós temos ainda outras prioridades para poder buscar resultados cada vez melhores, na minha avaliação. Ouvimos o governador Eduardo Riedel. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS. Acesse nova106news.com. Você bem informado. Nova 106 News, a frequência da notícia, o governador comentando aí sobre, o uso de câmeras em fardas de policiais militares aqui no estado. Nosso WhatsApp é 981311063 e você pode participar mandando seu alô, seu bom dia. O preço da tarifa de energia elétrica não aumentou em Mato Grosso do Sul, mas o usuário precisa estar consciente para fazer uso responsável de equipamentos neste período de onda de calor.
A gente conversou com a coordenação comercial da concessionária Energisa, que deu dicas para gente fazer aí, ou tentar uma economia no consumo de energia elétrica nesta onda de calor. Vamos ouvir. Energisa explica que não houve aumento no preço da tarifa e serviço deve ser mantido em plena onda de calor. Jonas Ortiz, coordenador comercial da Energisa em Mato Grosso do Sul, reconhece o consumo no preço na tarifa de energia elétrica por causa da onda de calor e explica à Rádio Web MS que o preço da tarifa por quilowatts-hora não mudou. É o mesmo desde o mês de abril deste ano, mas reconhece que a alta temperatura tem aumentado o consumo de energia elétrica. Somado a esse efeito do El Niño, altas ondas de calor, média de temperatura 5, 6 graus acima da média histórica, aí chega exatamente na conta, no consumo, né? E aí chega a conta agora. Mas sempre lembrando o seguinte, a conta que eu estou entregando hoje é resultado de consumo em média dos últimos 30 dias, né? Para o coordenador comercial da concessionária, a redução no consumo de energia está relacionado à mudança de costume, como o uso da geladeira, freezer e cervejeira. Ele faz uma comparação do nível de consumo a uma temperatura de 30 graus. A gente percebe que o compressor, e aí está falando de geladeira, está falando do ar-condicionado para quem tem, está falando do freezer, bebedouro, alguns equipamentos mais sofisticados, como por exemplo a cervejeira, poucas pessoas têm, mas tem alguns que já têm, né? Então são aparelhos que fazem refrigeração. A gente percebe que na temperatura média externa de 30 graus, esse aparelho é mais tempo ligado do que desligado. Então isso faz com que o consumo seja maior. Se comparado a julho, por exemplo, onde tem uma média aí de 20 graus mais ou menos, a gente percebe que o aparelho fica mais tempo desligado do que ligado. Então aí já é uma diferença. Já no caso de uma temperatura de 40 graus. Toda vez que você abre uma geladeira e você fecha, ao fechar você está levando a temperatura quente para dentro da geladeira. Ou seja, ela trabalha para voltar àquela temperatura que estava programada. Se eu tenho um ar-condicionado na minha casa, eu abri e fechei a porta, você jogou ar quente, né? Sabe aquela sensação de quando você chega, você abre a porta e antes de você entrar você já sente, nossa, que arzinho gostoso? Ou seja, o ar frio está saindo e o ar quente está entrando e o aparelho vai trabalhar mais para chegar na temperatura. Isso é consumo, entendeu? A Energisa orienta o consumidor a informar a concessionária sobre a troca do disjuntor na rede elétrica. Ele vive desligando, aí ele chama, ele precisa de confiança, vai lá, troca o disjuntor por um maior e ele não avisa a gente. Eu perco esse dimensionamento. Quando que eu vou saber? Quando ele ligar tudo de uma vez. E aí pode acontecer de ter casos pontuais de uma falta de energia. Ainda de acordo com Jonas Ortiz, coordenador comercial da Energisa de Mato Grosso do Sul, mesmo com alto consumo, o fornecimento de energia está garantido em todo o estado. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS. Acesse nova106news.com. Você bem informado. Ele saiu. Vamos lá, Nova 106 News, a frequência da notícia. Nesta terça-feira, estamos recebendo aqui a Mirela Balatori, que é representante da Associação de Mulheres com Deficiência Andef de Mato Grosso do Sul. Mirela, que prazer revê-la, né? Nessa luta incansável. Desde que conheço você está na lida, está na luta, já nasceu lutando. É uma pessoa incansável, admirada pela sua luta, pelo seu trabalho, né? E sobre essa sua trajetória, né, Mirela, de levantar essa bandeira em todos os momentos que eu conheço você está sempre lutando, levantando essa bandeira. Te admiro. Obrigada. É uma admiração que não é só minha. Acredito que todos que conhecem a sua vida, o seu trabalho, a sua trajetória. Prazer estar aqui com você. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Eita, você continua ainda na associação, praticamente não como presidente, mas continua lá. Sim, eu continuo lá, eu saí da presidência, né, porque a gente tem outros projetos. E é a hora de seguir em frente, outras pessoas, de administrar, né? E eu estou nos conselhos ainda de direitos, representando a associação e dando um suporte para elas enquanto eu puder, né, para poder ajudar e tal.
E estamos aí, a luta não para. Nunca para. Ontem nós divulgamos aqui um movimento que foi feito lá na Funtrab, que é para tratar de contratação de pessoas com deficiência e pessoas reabilitadas pelo INSS. Quando você não tem uma deficiência, que você é perfeito fisicamente, você nunca imagina que um dia você vai ficar. E tem pessoas que ficam por conta de intempéries da vida. E aí elas percebem sobre um outro universo. Ela vai ter noção de estar do outro lado, no lugar do outro, coisa que a gente não vive, porque você não é, né? Você não se colocou no lugar do outro. E sistematicamente a gente vê esses tipos de encontro que já acaba sendo uma discriminação, porque vamos atender só o deficiente, vamos atender só o idoso, vamos atender só o cadeirante. É sempre assim. O mercado de trabalho, ele é muito complicado, apesar da gente ter as cotas garantidas em lei. Mas a gente está sempre falando, os empresários estão sempre procurando a gente, mas eles procuram porque eles são obrigados a cumprirem a cota. E aí, quando tem uma pessoa qualificada, mas é melhor qualificada, obrigada, mas tem até doutorado e tal, mas precisa sensibilizar a sua empresa para aquele profissional. Desculpa, eles preferem uma deficiência menos que não precise. Por exemplo, se você vai contratar uma pessoa surda, você no mínimo tem que ter um intérprete de Libras ou alguém que entenda, que fale, que tenha o conhecimento de Libras, né, o mínimo pelo menos, para poder se comunicar com essa pessoa surda. E não tem. A gente não tem o básico, né, nos hospitais, nas UPAs, nos postos de saúde, nos ambientes onde a pessoa surda. Estou dando um exemplo só. Então, para você empregar uma pessoa com deficiência, você tem que ter uma empatia muito, muito forte pelo outro, como você disse, se colocar no lugar do outro, para poder dar oportunidade de trabalho para essa pessoa. E essa pessoa que se acidenta, ou tem um AVC, ou tem uma mobilidade temporária ou permanente depois, né, que não nasceu com uma deficiência, também é bem complicado, porque tem que reabilitar. E eu sempre digo assim, quando você sofre um acidente, você vai para o hospital. Lá você é tratado clinicamente. E depois, o que acontece com você? Quem é que vai cuidar de mim? Como eu vou fazer? Quem é que eu tenho que procurar? Aonde eu vou? E na minha casa, eu vou conseguir me locomover dentro da minha casa depois? Então são uma série de questões que a sociedade precisa parar e pensar e resolver. E é uma situação sem nenhuma visibilidade, né, Mirela? Porque a gente vê assim, você não é visível. Foi até tema do Enem esse ano, você deve ter acompanhado. Sim. Sobre o trabalho da mulher. Mulher trabalha, levanta cedo, lava, passa, cozinha, faz comida, não ganha nada por isso, cuida da família, assume a família inteira, ainda cuida de outras pessoas que são idosas e crianças e não recebem por isso. E tem aquela mãe que também cuida do filho deficiente a vida inteira, e agora parece que o governo aprovou uma medida que vai dar a ela, parece que um pouco de recurso para ela poder ter um ganho. Porque ela não trabalha, não é porque ela não quer, porque ela não tem condições de trabalhar, ou cuida do filho deficiente ou trabalha, né? Como você falou, não é visível à sociedade esse tipo de situação. Não. E geralmente, se você tocou no assunto da mãe de criança com deficiência, ou de adolescente ou adulto até, geralmente 90% é a mãe que cuida. Porque o pai, o marido vai embora. Parece que tem essa estatística, né? Quando o homem tem um filho, que o filho é deficiente, ele abandona, tipo assim, deixa pra mulher, como se ele não participasse disso. Exatamente, porque não aguenta a carga, né? Não aguenta, a carga é muito pesada. Eu falo carga no sentido do trabalho. Porque, como você disse, a mulher, a mãe, ela tem que se dedicar 24 horas por dia a essa criança, a essa pessoa. E ela não tem vida própria, ela não tem como se cuidar, né? Mulher é vaidosa, né? Mulher. E ela tem que se dedicar ali, porque não tem quem faça por ela. Então saiu agora esse projeto, né? Cuidar de quem cuida, do governo do estado,
tem uma série de critérios e, enfim, eu espero que essa política ela permaneça como uma política de Estado, não uma política de governo, porque o governo sai e o outro muda tudo, né? Então eu não sei bem ainda, não me aprofundei bem nesse assunto. É uma excelente medida, mas ainda precisa fazer muito mais. Precisa mais. Precisa. Agora são 7h50, estamos batendo papo aqui com a Mirela Balatori, que é representante da Associação das Mulheres com Deficiência e faz parte do conselho de vários conselhos. Vários conselhos. Você tem participado aqui dessas medidas. Sim. Né? Aí conversando conosco aqui sobre acessibilidade, eu vejo você também envolvida com outras entidades deficientes como o SMAC. Sim. Né? E muito se fala em plano diretor, muito se fala em reordenar a cidade, muito se fala nisso, mas a acessibilidade ainda está muito longe disso, né, Mirela? Muito longe. A nossa entrada aqui. A Mirela quase morreu. Eu fui ajudar a entrar. Me segura, eu vou cair. É complicado. A gente avançou muito, João. A gente avançou muito, a gente, na época do Reviva lá, né, da 14 principalmente, as entidades... Você participou? Participei muito, junto com outras entidades, né, com o SMAC principalmente. A gente avançou muito, mas se você for olhar e andar pela cidade, de cadeira de roda, no caso, como eu utilizo a cadeira de roda, aqui no bairro mesmo, você tem que andar na rua. Sim. Não tem condições. Cada proprietário faz a calçada de um jeito. Eu sou a favor que o município padronize as calçadas. Mas já não era uma medida do Ministério Público? Mas saiu. Não é mais. Ah, não? Não. Então, se o município... Isso eu falo em termos de Brasil também. Se os municípios padronizassem as calçadas, coloca a conta no IPTU do proprietário. Padronize as calçadas, porque daí vai ter uma coisa uniforme, visualmente limpo, visualmente bonito de se ver, e as rampas estarão nas esquinas de acordo com as normas, né? Mas infelizmente não é assim. Não é essa a realidade, não. É muito diferente. Não. Mirela, você foi candidata a deputada estadual ano passado. E como é que foi essa experiência? É uma experiência única na minha vida pelo menos. Eu nunca havia pensado em me candidatar a cargo político. Já tinha sido convidada, mas sempre recusei. E o ano passado eu fui convidada para me filiar ao Republicanos, Partido Republicanos. E porque o partido, ele tem muita coisa que casa com a minha maneira de pensar, né, da minha maneira de ver a vida. E eu fui muito bem acolhida lá. Sou uma pessoa que é respeitada, valorizada lá no Partido Republicano. E inclusive a sede deles era a sede nossa, né, porque agora eu faço parte, era totalmente inacessível, e eles viram e eles mudaram de sede, acessibilizaram o lugar, tem até vaga para eu estacionar meu carro. Então, a gente, eu me sinto, lá dentro eu me sinto em casa, né? E agora eu sou pré-candidata a vereadora pelo Republicanos também. E foi uma experiência fantástica. A gente aprende tanta coisa, João. Principalmente eu aprendi, eu vou levar agora para essa pré-campanha, principalmente o que eu não devo fazer. A gente aprende muito, eu aprendi muito. E eu espero que... Porque assim, eu sempre digo que não é a Mirela Balatori que quer ser vereadora, que quer o poder, entre aspas, é a causa. Sim. A gente tem que ter um lugar de fala e o protagonismo, né, a representatividade dentro da Câmara Municipal. Nunca teve uma pessoa. Nós tivemos uma vez na Assembleia uma pessoa com deficiência lá, um deputado. Flávio Caiate. É Flávio, não era Flávio? Acho que é. Que ele não era. Não era. Ele sofreu um acidente em Ponta Porã e passou a ser cadeirante. Pois é.
Então a representatividade, ela é muito importante porque tem aquele bordão, nada sobre nós sem nós, né? O que é isso? É ninguém falar por mim ou pra minha luta sem entender aquilo que eu passo. Como você viu aqui na entrada da rádio. É um degrau pequeno, mas ele, como diz a minha amiga Suzana, ela também não tinha deficiência e ela foi atropelada. Ela estava entregando uma pizza. Ela trabalhava numa pizzaria e foi atropelada e ela ficou paraplégica. E aí ela costuma dizer que antes um meio-fio para ela era um meio-fio. Hoje esse meio-fio é um muro. Que noção, né? Pior que é um muro mesmo. Então, as mínimas coisas, se eu entrar na Câmara, se Deus permitir que eu consiga chegar lá, a Câmara vai ter que ser revista. Sim. A Câmara vai ter, lá, principalmente o plenário, a tribuna, ela vai ter que ser revista, ela vai ter que ser acessibilizada para me receber. Como foi a Mara Gabrilli, que agora está lá em Brasília. Ela chegou lá, ela também ficou tetraplégica depois de um acidente, né? E ela modificou todo o ambiente ali. E as mulheres, até pouco tempo atrás que eu digo, quando as mulheres tiveram o direito de se candidatarem, não havia banheiro feminino em Brasília, dentro do Congresso. Olha, em Brasília. Né? Brasília, por exemplo, ela é totalmente inacessível. Ela é uma cidade que foi planejada por um grande arquiteto engenheiro, mas não foi pensada na gente. Se você for em Brasília, é tudo muito cheio de curva para lá e para cá, mas você não tem condições de andar em Brasília de cadeira de roda. Não é acessível. E ela é nova, ela tem 63 anos. Sim. Tem alguma cidade que você citaria como referência nesse avanço em acessibilidade? Eu sinceramente não conheço. Eu, por exemplo, João, nunca entrei num banheiro totalmente acessível. Nunca. Isso eu falo com propriedade. Eu viajei agora em outubro, novembro, acompanhando as conferências em algumas cidades do interior. E aí a gente ficou e eu pedi hotel com acessibilidade, banheiro, a pia era da altura desse negócio aqui, dessa câmera. Sem condições de fazer higiene. E é adaptado, entre aspas. Então não existe. Aqui em Campo Grande não tem um local de evento, um local fechado para evento, para dança, para teatro, para qualquer evento que seja totalmente acessível a uma pessoa com deficiência. E quando eu digo totalmente, tem que ser totalmente. E não tem. Você tem que caçar. Ah, mas vamos ali. Não, mas ali o banheiro é tal. Não, mas vamos lá, o Palácio Popular da Cultura, que também foi planejado por um engenheiro famoso. O que é aquilo? Para você ir pro palco lá no Palácio Popular, você tem que ir por fora. Enquanto pessoa com deficiência, enquanto cadeirante, que é o meu caso. E se estiver chovendo? O palco é lá embaixo, não tem como você chegar lá. É degrau. E tantos outros locais. Então há muito ainda a se fazer. Muito. Mas principalmente você tem que abrir a cabeça das pessoas para que elas se coloquem, como você disse, se coloquem no lugar do outro. Porque só com esse caso que você comentou, né? Só quando a pessoa infelizmente passou por um processo de acidente para ter essa visão e essa dificuldade. Eu tive uma vez uma luxação no braço e tive que botar tala. Aí eu fui tomar banho com uma mão só. Aí pra mim já foi o fim, né? Mas Mirella, parabéns pela luta. Eu sou um admirador seu, sou seu fã, sou seu amigo, torço por você, sei da sua luta, admiro
a sua coragem e a sua luta eterna. Você não se cansa. Você não para nunca. A Mirella tá aqui, tá lá, você vê a Mirella agitando. E parabéns por essa visibilidade na Câmara. Deus te proteja, que te dê essa oportunidade e que a gente tenha você lá para falar em nome dos invisíveis, porque é essa a visão que a gente tem, que a sociedade torna tudo muito invisível. Não adianta, é complicado e a gente volta a falar sobre o mesmo problema. Sim. Parece que não evolui, não há uma luz, não há uma forma das pessoas perceberem que uma hora dessa elas podem também estarem lá, né? Infelizmente, João, a gente é considerada minoria, assim como outras categorias da sociedade. Nós não somos minorias, nós somos pessoas. As pessoas, as cidades, teoricamente, são planejadas para as pessoas. E hoje o que a gente vê, a prioridade é para os carros, né? Então, quando você passa a entender que amanhã pode ser eu, no caso, um exemplo, ou pode ser um parente, pode ser minha avó, pode ser meu pai, minha mãe, alguém que eu conheço, meu marido, minha mulher, meu filho. Aí você começa talvez a entender, puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Por que a minha casa não tem condições de receber essa pessoa? Muitas vezes as pessoas já me falaram, eu não vou te convidar para ir na minha casa porque não tem como você entrar no banheiro. E aí eu digo, não tem problema, porque a sociedade não está preparada para me receber. Gostei, né? Você entendeu? Então, se eu parar para pensar de viver, vamos supor, eu cheguei aqui, eu já tinha vindo aqui na rádio, já tinha dado entrevista, mas eu entrei pelo outro lado. Foi mais fácil da outra vez. Porque não tinha, né? Agora mudou. Eu vi o degrau ali, eu ia embora? Se eu parar se um degrau me barrar para viver, o que eu tô fazendo nesse mundo? Entendeu? Eu tenho que fazer alguma coisa por mim mesma. Eu já fiz 60 anos, né? Cheguei. Parabéns! Venci a probabilidade dos médicos, né? Eles falaram que eu ia viver até os 15. Eu ouvi você comentar isso. Eu fiz 60. Então, muitas das coisas que a gente vai conquistar ao longo desse tempo, eu não vou desfrutar, porque eu tenho mais passado do que futuro. Eu sou ciente disso. Mas muitos direitos que eu estou usufruindo hoje foram por causa da minha luta junto com outras pessoas lá atrás. Isso acontece com as mulheres, acontece com os povos originários, acontece com as pessoas negras, né? Hoje em dia, homofobia é crime, racismo é crime, capacitismo é crime, né? Feminicídio, antigamente eu estava assistindo, não sei se eu posso falar, mas eu estava assistindo um capítulo daquela novela Mulheres Apaixonadas, do rapaz, do marido que batia nela, que espancava ela. Aí ela foi na delegacia, isso foi em 2003, há 30 anos, né? Sim. E ela foi, e lá diziam que não vai acontecer nada com ele vai no mínimo pagar uma cesta básica, e hoje em dia a gente tem a Lei Maria da Penha. Exatamente. 30 anos é novinho, é recente. Mas mesmo assim ela foi, tá certo, é um personagem, mas isso acontecia. E briga de marido e mulher, você não podia meter a colher. Hoje em dia você tem que meter o garfo, a colher, né, tudo. Tudo, é verdade. Porque é a obrigação do cidadão denunciar uma violência, seja ela qual for. E as crianças, os idosos, então a gente tem uma série de direitos conquistados por pessoas como eu, independentemente se seja A, B ou C, que lutaram para que esses direitos existissem. E nós vamos também lutar, estamos lutando para que os nossos direitos sejam garantidos, criar novas políticas e que elas sejam efetivas e valorizadas e respeitadas. É verdade, Mirella. Você completou 60 anos, eu vou te passar para você uma frase. Eu tenho 65.
Quando completei 60 anos, eu recebi aquela mensagem assim: parabéns, chegou aos 60. A partir dos 60, a vida vira um Kinder Ovo. Cada dia uma surpresa. Dói aqui, dói ali. Eu não tinha isso, eu tô tendo. É uma coisa de louco depois de 60. Você vai e depois você me comenta. Não, mas é mesmo. A gente passa a rever muita coisa. Sim. E priorizar muita coisa. Sim, principalmente assim mesmo. É verdade, é verdade. Minha amiga, eu pudesse ficaria a manhã inteira conversando com você. Passamos 5 minutos do nosso horário. Obrigada. Mirela Baratori, sucesso na sua corrida. Para vocês também. Obrigado por me receberem aqui. Que isso, parabéns aí pela iniciativa de ser pré-candidata. A gente precisa de gente como você lá para falar, para debater, para lutar para a sociedade como um todo. Parabéns pela João. coragem Muito obrigada, e pela determinação. Grande beijo, Mirela. Obrigada. Pessoal, terminamos hoje o 106 News, a frequência da notícia, com a presença da minha amiga Mirela Baratori, que não é mais Tosta, ela mudou o nome agora, ficou mais fácil, né, Mirela? Mirela Baratori, aqui conosco na 106. A gente volta na quinta-feira, ao vivo aqui. Éder, muito obrigado aí pela participação, pela colaboração, meu irmão, e até quinta, se Deus quiser. Até quinta, se Deus quiser, Mirela, que entrevista maravilhosa. Parabéns. Obrigada. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa.